Nesta manhã de sexta-feira, 10 de outubro, a liturgia nos traz o Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos de 15 a 26. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediram-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda sua própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos, à procura de repouso. Não o encontrando, ele diz: vou voltar para minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, instalam-se aí. No fim, esse homem fica com condição pior do que antes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, iniciávamos esse programa de hoje, Encontro com a Palavra, com a introdução da liturgia de hoje, que diz assim: firmemo-nos de pé, firmemo-nos de pé. É o convite de Jesus para cada um de nós no dia de hoje, para nos mantermos firmes de pé. Jesus continua ensinando a seus discípulos, Jesus continua implantando o reino de Deus, Jesus continua realizando a sua missão. E a missão de Jesus, dentro dela está esta de devolver a dignidade às pessoas. E Jesus, neste momento, está expulsando um demônio. No tempo de Jesus, várias doenças eram consideradas como possessão, como demoníacas, né? E Jesus estava ali expulsando um demônio. E aquele grupo
que nós bem conhecemos, aqueles opositores de Jesus, mas que eram conhecedores das leis, conhecedores das Sagradas Escrituras, conheciam bem Jesus, porque estavam sempre por ali, por perto, mas não quiseram, perderam a oportunidade de aprender com Jesus. E esse grupo disse que Jesus estava expulsando esse demônio por meio do demônio. Imaginemos aqui Jesus, claro, anunciando o reino de Deus, ele encontrou bastante opositores, aqueles que aproveitavam do povo simples, inclusive com pregações, inclusive impondo leis, inclusive impondo fardos pesados. E nesta missão de Jesus, de mostrar o rosto amoroso de Deus e implantar o reino de Deus, está tudo diferente. E isso estava mexendo com a estrutura daquele grupo, porque eles faziam isso não para ajudar o povo, mas para usufruir do povo. A gente precisa prestar bastante atenção quando a gente pensa em fazer caridade. Fazer caridade sem justiça não é caridade. A caridade exige também justiça. Caridade não é dar coisas aos outros. Caridade é você ajudar realmente quem precisa. Caridade é você partilhar com quem não tem, mas com justiça. É preciso ressaltar, com justiça. Então, esse grupo disse que Jesus estava expulsando o demônio desse homem por meio do chefe dos demônios. E Jesus, então, questiona: mas se o demônio expulsa outro demônio, se eu expulso o demônio por meio do demônio, esse reino já vai cair por terra, porque um reino dividido, ele não consegue sobreviver. Mas Jesus ainda tenta ensinar este grupo: mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. É claro que eles até entendiam, mas esse novo formato, podemos dizer assim, de Jesus anunciar Deus, era muito diferente do jeito que eles anunciavam. Então eles iam perder o povo do seu lado. E por isso ficava eles conhecedores, eles de dentro, que ficavam instigando o povo e dizendo que Jesus não era o Filho de Deus, que Jesus estava expulsando o demônio por meio do demônio. E Jesus faz uma pergunta a eles interessante: se eu expulso o demônio por meio dos demônios, os seus filhos, esses que vocês dizem aí que estão expulsando o demônio, expulsa por meio de quem? Com poder de quem? E Jesus quer ressaltar que o reino de Deus se faz presente e que é preciso confiar. Ontem nós falávamos na reflexão sobre a confiança, a perseverança e a oração, não é? Jesus ensina os seus a rezar, Jesus ensina os seus a confiar em Deus, a depositar a sua confiança em Deus. Mas o dedo de Deus, o poder de Deus, do Pai, é que está em Jesus.
Então, podemos ter esta certeza que o reino de Deus se faz presente no meio de nós. Jesus conta ainda uma outra parábola para falar que nós precisamos depositar a nossa confiança em Deus e não nos homens, não nesses homens que se diz poderosos, conhecedores da justiça e das leis, mas que só colocam fardos pesados nos homens, no povo. Jesus diz ainda que quem não recolhe comigo, dispersa. Quem sabe poderia ser o nosso pedido de hoje a Jesus. Hoje é sexta-feira, hoje é dia de configurar o nosso coração com o coração de Jesus. Quem sabe seria oportunidade, na hora do nosso momento de oração pessoal, pedir ao Senhor: Senhor, me ensina a recolher contigo, me ensina a estar do seu lado e não do lado dos fariseus. Me ensina a ter perseverança. Me ensina a rezar, Senhor, e quero recolher contigo. Não quero ser disperso, não quero estar do lado dos fariseus, do lado dos que realmente expulsam demônio com os demônios. Quero estar contigo, Senhor. Quero estar contigo, Senhor. Quero recolher contigo. Que Jesus nos conceda a graça no dia de hoje, através das nossas atitudes, através do nosso evangelizar, da nossa missão, que nós saibamos recolher com Jesus para não ficarmos dispersos. Confiar em Jesus e não nos nossos bens, nas riquezas, ou muito menos nos homens. Confiar no Filho do Homem, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.